Segunda sessão extraordinária de 2024. Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Boa tarde ao público presente, que nos dão a honra com a presença nesta casa. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Está dando eco. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Alice Veríssimo, presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo. Presente. José Bueno dos Santos Filho. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Coloque em votação as atas da 24ª e 25ª sessão extraordinárias, realizadas no dia 27 de dezembro de 2023, e a ata da primeira sessão extraordinária, realizada no dia 4 de janeiro de 2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. Com fundamento no parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno, consulta os vereadores sobre a intenção de apresentação de emendas ao projeto constante em pauta. Se não houver interesse, peço para algum vereador aí pedir a dispensa, fazer o requerimento verbal. Ali. Senhor presidente, requeiro a dispensa da suspensão regimental, tendo em vista que não há apresentação de emendas. Requerimento para dispensa da suspensão regimental está em votação. Votação simbólica, maioria simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do projeto em pauta. Projeto de lei número 1 de 2024, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que autoriza o município de Amparo a integrar o consórcio intermunicipal CEMIL para o desenvolvimento sustentável, aderindo ao seu contrato de consórcio Estatuto Social. O projeto de lei está em discussão. Presidente, com a palavra, eu acho importante ratificar que esse projeto foi colocado e nós pedimos prazo para podermos observarmos melhor e ouvir também o pessoal do consórcio. Sendo feito isso, veio aqui o pessoal do consórcio, veio também o prefeito, explicou bem a respeito desse consórcio que nós estamos votando, a qual a gente tem mais tranquilidade para votar, e será um benefício para a cidade, seja para a administração atual ou qualquer outra administração, porque é um consórcio que vai melhorar a cidade, né, quanto à limpeza e as demais situações, e a prefeitura não vai ter tanto gasto, vai ter mais ganho do que o gasto, porque vai ter apenas, acho que é R$7 mil anual, né, que é um rateio que será feito, e o consórcio vai estar fazendo processo seletivo para poder colocar as pessoas para trabalhar naquilo que a cidade precisa, né? Então esperamos que venha melhorar para a nossa cidade. Então por isso nós temos mais segurança hoje de estar votando esse projeto. Obrigado, presidente. Continua. Desculpa, presidente. A vereadora primeiro, depois o senhor, né? Como disse o vereador Pastor Elson, nós tivemos reunião, na nossa opinião, é um projeto extremamente importante para suprir a necessidade de mão de obra para alguns setores da prefeitura, e é importante que será a admissão das pessoas para o trabalho será feito por processo seletivo,
e os contratos são feitos mediante a CLT, com todos os direitos garantidos, principalmente a questão da insalubridade e periculosidade para as funções que são necessárias, e a gente tem certeza que será um ganho para o município, principalmente naquelas áreas onde nós estamos com defasagem de mão de obra e que muitas vezes nós não temos pessoas que passam nos concursos públicos. Então, o consórcio realmente será muito interessante para o município, trará grandes ganhos e principalmente a oferta de emprego também no município. Obrigada, presidente. Continua a discussão, Zé. Senhor presidente, nobres colegas, eu também participei na quarta-feira da reunião com o coordenador do consórcio e bem falou o que me antecedeu aí, o vereador Pastor Elcio e a vereadora Alice. Eu só queria acrescentar mais um detalhe que eu achei muito importante também, é que, além de gerar emprego nessa área que a prefeitura precisa, tem um detalhe muito importante, que as empresas aqui de Amparo, que produzem produtos de proteína animal, que até enumerei algumas aqui, se eu esqueci algumas, vocês me desculpam, que é o Pagan, Marchiori, o Rossi, Montanheiro e Atalaia. Eles produzem produtos e eles só podem vender aqui no município de Amparo. Com esse consórcio, eles vão conseguir vender em mais 10 cidades o produto deles. Isso aí achei de uma importância enorme, porque vai gerar emprego demais e as empresas vão crescer bastante, vão ser conhecidas no Brasil até, né? Então, até ele comentou, Amparo tem aproximadamente 70 mil habitantes e ela só pode produzir para essas 70 mil habitantes de Amparo. Com a aprovação desse consórcio, que eu tenho certeza que hoje vai acontecer, ela vai produzir para 700 mil pessoas. Vai multiplicar por 10 a produção dela. Então, quantos empregos vão ser gerados? Como que essas empresas vão crescer do nada, assim, rápido? Então, é mais um detalhe que eu queria acrescentar. Tá bom? Obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Silvia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, público aqui presente. Eu gostaria de pontuar algumas situações atreladas a esse projeto, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que a justificativa para o nosso voto, que será, já adianto que será favorável a ele, está atrelada à situação que o nosso município se encontra, né? Eu, particularmente, tive a minha vida, né, o meu espaço de lazer, de entretenimento, está atrelado aos espaços públicos da cidade. Ou seja, eu cresci na Praça Padua Salles, na Praça da Matriz, andando pela Rua 15, e quando eu passo por essas ruas e eu vejo o abandono em que essas ruas se encontram, eu vejo a altura do mato, eu vejo as calçadas estouradas, eu vejo os buracos, me dá uma dor no coração muito grande, que eu sei que é a dor da maioria dos amparenses que vivenciam esses espaços cotidianamente, né? E a gente decidiu, nosso mandato optou por votar favorável a esse consórcio, porque ele traz a possibilidade de contratação, como os outros colegas colocaram, desse tipo de serviço, como poda, manutenção, e a gente está vendo que a zeladoria da nossa cidade está abandonada. Infelizmente, o nosso prefeito não deu conta dessa missão de manter a nossa cidade bonita, de manter a nossa cidade apresentável, e esse consórcio vem como uma tentativa, claro, sem planejamento, no desespero, mas a gente mais uma vez espera que ele consiga resolver esses problemas de zeladoria, porque, gente, para além da gente ser um mandato de oposição, a gente sofre vendo a nossa cidade abandonada. Não é sobre, como o prefeito muitas vezes coloca de forma leviana, a oposição torce para ficar melhor. Ninguém torce para ficar melhor, a gente vive em Amparo, né? Tudo bem, tem alguns da oposição que não vivem em Amparo, mas eu, no caso, vivo em Amparo. Eu estou em Amparo
Amparo todo dia. Então é muito triste eu ver a nossa cidade coberta de mato, é muito triste eu ver o parque linear todo largado, dói. E é por isso que o nosso mandato decidiu ser a favor desse consórcio, porque a gente de fato torce para que as coisas se resolvam. A gente torce para quando a gente vá fazer a caminhada, quando eu vá andar de bike no parque linear, a ciclovia não esteja toda estourada. E aí isso é uma esperança, já que não houve planejamento, já que não houve cronograma para executar essas ações de zeladoria, a gente torce para que esse consórcio consiga resolver esses problemas, né? E outro ponto que eu gostaria de colocar também, presidente, e aí é só para a gente marcar onde a gente faria diferente. Amparo já tem um consórcio, Amparo está dentro do CISBRA, que é um consórcio que não tem esses serviços, mas poderia ter. E aí, pensando em Amparo como uma cidade que poderia, inclusive, assumir uma liderança regional, já que as cidades do CISBRA são cidades do entorno, por que não um planejamento tocado, liderado por Amparo, para que o CISBRA incorpore também esse tipo de serviço, para que o serviço do CISBRA se amplie, já que a gente já paga o CISBRA, já que a gente já faz parte do CISBRA, por que não investir num consórcio que a gente já tem, que já é nosso, que inclusive Amparo participou da criação? Por que não fazer isso? Sabe por quê? Porque não tem planejamento na prefeitura. O prefeito estava desesperado, encontrou alguém, pelo que foi relatado aqui, inclusive, que falou desse consórcio, que abre a possibilidade dessas outras contratações, e falou, eu vou correr para lá, porque quem sabe é um jeito de eu salvar o meu mandato e conseguir resolver os problemas de zeladoria da cidade. Mas seria muito mais estratégico, pensando até no desenvolvimento da nossa cidade, Amparo chegar como posicionamento de liderança no CISBRA, junto das nossas cidades vizinhas, e propor que o CISBRA também oferecesse esse serviço. Ou que, pelo menos agora, a prefeitura reveja a permanência no CISBRA, porque a gente está falando de 2 consórcios, esse consórcio oferece um monte de serviço, aí a gente vai ficar pagando porque tem que pagar. Consórcio você paga para usar o serviço, você paga o que você vai usar e você paga as taxas. Então, eu acho que o mínimo, já que foi feito tudo atropelado, né, no desespero, como de praxe, seria agora rever os consórcios que Amparo participa, porque não faz sentido participar de um monte de consórcio. Tem que se avaliar isso muito bem, né? De novo, um problema de planejamento, né? Visível o problema de planejamento. E aí eu espero também que lá na frente a entrada de Amparo nesse consórcio não apareça com algumas surpresas, né? Do tipo, de repente, algum candidato a deputado vinculado com esse consórcio tentando entrar na cidade, alguma coisa nesse sentido, né? Então a gente já deixa aqui registrado nessa casa que a gente espera que não aconteça nada disso no futuro e que esse consórcio não esteja vinculado com a possibilidade aí de alguém, de repente, usar do consórcio para entrar nessas cidades que participam para fazer uma futura campanha de deputado, né? A gente deixa isso registrado aqui. Mas só para concluir, pessoal, então o nosso mandato vai votar favorável desse projeto, com a esperança de que isso possa colaborar com a resolução de um problema gravíssimo que a gente está vivendo aqui na cidade, de zeladoria. A gente quer ver a nossa cidade bonita. Eu não aguento mais andar nessa cidade e só ver mato, só ver calçada quebrada, ver essa cidade abandonada parecendo uma cidade fantasma, ver a Rua 13 toda arrebentada, ver o Parque Linear todo arrebentado, a Rua 15 toda estourada, buraco para todo lado. Então a gente traz aí esse voto de confiança para que a gente possa, pelo menos, ter a esperança de ver a nossa cidade mais bonita, porque diferente do que o prefeito coloca, oposição não torce contra, não. O melhor dos mundos para a oposição era caminhar na rua e ver uma cidade bonita. Eu queria de verdade poder olhar e falar, poxa, que cidade linda, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Nossa cidade está abandonada e esse consórcio, pelo que foi passado para a gente em reunião, pode ser uma última esperança, mesmo que chegue só no último ano, né, no ano de eleição, de a gente ver a nossa cidade um pouquinho mais cuidada, como a gente sabe que já foi. Obrigada. Continua a discussão. Mais alguém? Só para concluir então aqui, lembrando que o CISBRA, só para falar sobre o CISBRA foi procurado pela prefeitura e o CISBRA não presta o mesmo serviço que o consórcio atual. O CISBRA, ele tem que contratar uma empresa
para prestar serviço para o município. Esse consórcio aí, eles fazem um processo seletivo dentro do município, é feito pela prefeitura, né? É tudo feito com a prefeitura, não tem uma empresa no meio disso, diferente do CISBRA, que ele não consegue ele fazer, ele tem que pegar, contratar uma empresa, o que seria inviável porque cairia da mesma forma que a Fortia hoje, uma empresa que vai executar o serviço. Por isso que não foi feito com o CISBRA essa situação. Projeto de lei está em votação. Projeto de lei está em votação. Votação nominal, 2/3 dos membros para aprovação. O presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Ele não consegue. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Alice Veríssimo, favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. José Bueno dos Santos Filho. Favorável. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Sem mais, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 5 de fevereiro de 2024, às 19 horas. Declaro encerrada a sessão extraordinária.